naquele ano que foi o negócio do cheirinho, que foi autorizado, o cheirinho começou... 2016. O Flamengo, 2016, nesse mesmo ano, o Flamengo ficou na liderança do campeonato durante 11 minutos. Um jogo contra o Flamengo, o gol do Gabriel Jesus. O gol do Alan Patrick, que entrou e fez o gol, o Gabriel Jesus empatou. O Flamengo só foi líder do campeonato durante 11 minutos. E tinha cheirinho. É característico. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo. O Palmeirense... Olfato de sommelier. Cara, é característica, não é? Não é você pode falar o outro lado, arrogância, prepotência ou excesso de pessimismo. É característico do torcedor. Pois é, então, ó, ouve o que o Mauro tá falando aqui, me deixa em paz, porque eu sou eufórico pra caralho. E é normal mas, que assim, seja. Quando eu sou... Porra. Quando eu tô, quando Mas eu você é tô eufórico com o Brasil, Igor? Eu quero saber. Não, Não é essa aí Copa, vira não. outra coisa, Outras Copas. Você entra, porra, Pachecão, legal, Ó, o Brasil vai arrebentar. É porque, porra, a Ou não? primeira Copa que eu vi, que foi a de 94, ela marcou pra caralho. Sim, e a gente viveu uma fase ali, que assim, tirando assim, alguns percalços, a gente ia assistir o jogo do Brasil pra saber de quanto que a gente ia ganhar, né? Então a gente tava era uma fase que, porra, cara, Brasil... Pô, não tinha nem aula, né? Tinha jogo do Brasil, não tinha aula, a galera... Até hoje também. É. E aí, porra, mas aí depois a gente pegou uma fase esquisitíssima. Não, 98 foi maravilhoso, 2002 Não, foi claro, maravilhoso, 2006 é foi que aí, maravilhoso. depois disso, a gente Volta começa que a gente a ter uma já- fase esquisita. 2010 em diante é que muda o negócio. Ô, Choque, a gente tá mais nesse tempo nessa história, é uma coisa maluca, porque agora se o Brasil não der o Hexa, a gente vai ficar a mesma fila que a gente ficou de 70 a 94. Só que é engraçado, hoje as coisas são mais rápidas, né? São mais aceleradas e aceleradas. Mas é interessante, eu falo, cara, é a mesma coisa, a gente sofreu muito mais. Porque 74 era o time envelhecido, teve uma puta Holanda, Alemanha Sim, e tal. claro. 78, embora campeão moral, o Brasil não fez uma boa Copa. Sim, mas a gente tá muito otimista. É, Porque quando foi pra 82, Copa era Reinaldo, Rivelino e Porra, Zico. do caralho. Mas não rolou. É aquele 82 time horrível, aquele maravilhoso. O Brasil perdeu a Melhor Copa e o mundo perdeu o Brasil, enfim. 86 já não era tão legal, mas, pô, foi dolorido. Perdemos os para a França e tal. 90 foi uma seleção irritante, a lazarenta e tal, mas foi feito uma puta Copa América. 94 aquela puta pressão. Mas agora me parece, falei, cara, se a gente não ganhar agora, a gente vai chegar à mesma fila. Engraçado, não me parece, eu não tô sofrendo como eu sofria, até porque eu tô mais velho, eu era só torcedor, não era jornalista. É engraçado, essa coisa de tempo. Mas eu acho que muito tem uma maluco, coisa que é velho. diferente, o que mudou muito, 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 o que tem a ver com a nossa geração e o que não tem a ver com a tua, é que os jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Então, os maiores jogadores estavam no Brasil. A gente via os caras jogando todo domingo e era NBA. foda você ganhar no Palmeiras. Era Premier League. Era foda você ganhar no São Paulo, de um Atlético Mineiro, de um Internacional, de um Grêmio. Que eram muitos times bons pra caceta. Jogadores tipo, sei lá, o Zenon. Cara, o Zenon era um monstro. Então, e nunca bola. jogou em Copa do Cara, Mundo. não jogou em Copa do Mundo. O Zenon, cara. no lugar do Cara, Felipe Coutinho, é o Zenon cara, hoje. Porra, não trouxe assim. Aí tu pega, sei lá, um do São Paulo. Eu lembro Dario Pereira, um uruguaio que era um monstro. Zagueiro maravilhoso. Um zagueirão. O cara jogava aqui. Cara, era foda. Então, o nosso amor pelos nossos ídolos era também. muito mais próximo. Nós somos de uma geração que a gente via um treino de futebol e a gente escolhia quem a gente queria entrevistar. Ô, Zico, pô, para aí, dá um alôzinho. sem camisa. Cara, Romário, sabe, quem quisesse. E isso estava refletido todo dia nos jornais, nos telejornais. E o torcedor via a entrevista. Ele conhecia o craque da gente de uma maneira, de uma intimidade, que isso acabou. Isso acabou e realmente uma das razões que frustram a cobertura de uma Copa do Mundo hoje, em relação ao passado, é que você hoje é uma coletiva com alguém que eles escolhem, 15 minutos para gravar alguma coisinha, de um bobinho, de um aquecimento, e acabou. E fora que os caras estão na Europa. Tá todo mundo na Europa. Então, hoje é muito mais difícil você se apaixonar como torcedor, Identificar mesmo. se identificar pelo craque e, portanto, pela seleção. Então a seleção, de certa maneira, perde esse apreço, esse afeto, porque ela está tão mais distante da Porque gente. vai jogar em Tunísia em Le Havre. E quero lembrar uma coisa, gente. O Tite é gente boa? É gente boa. Agora, o Tite é o pior treinador com a imprensa que o Brasil já teve. Ele é pior que o Dunga. Em termos de abrir ou fechar treino, ele é pior que o Dunga. Sim, para treino sim. O Dunga, tudo Sim, bem, sim, tinha sim. problemas com os jornalistas, não gostava. Bunker também, mas não, outras coisas. Mas assim, em termos de deixar a gente trabalhar, o Tite é pior que o Dunga. Mas é que tá tudo hoje assim, né, o show. Você vê esses Sim, jogos mas tô mesmo, falando, a pandemia fechou tudo. Mas tá eu acho que existe uma coisa que eu acho que o Zé Roberto, eu acho que talvez seja importante para falar, é o seguinte. O que é ser entrevistado? Eu chego aqui e pergunto pro Zé Roberto, você hoje não jogou bem, sabe? Você hoje, perdeu um gol na cara a cara, etc e tal. E pode ser injusta a minha crítica, mas você responde e depois você pensa,
Pô, filha da puta. Ou dele fala, pô, até que ele tinha razão. Foi a última vez. Até que ele tinha razão. Se você convive com isso diariamente, você é obrigado a pensar na sua profissão. Hoje o jogador de futebol, ele tá com aquele fone, ele tá com os parças, ele tá com as namoradas que querem dar pra ele. Staff. Eles estão com o staff, com o assessor de imprensa que os protege. Eles não são obrigados a pensar no jogo deles. Eles estão numa bolha. Ai de quem? Se você chega perto de um jogador desse, através de suando, qualquer. Mas não faz pergunta sobre isso, não. Tem muito jornalista garotada que só faz, né, só levanta a bola boa, né? Só para o cara cortar. Não tem nenhuma roubada. De vôlei. Cara, isso na hora do campo, na hora da pressão, na hora do vamos ver, o que decide não é a bola que você joga, é a pessoa que você é. É a capacidade de você raciocinar e entender a pressão que você está sofrendo e lidar com ela. E eu acho que essa geração cada vez é menos preparada. Até hoje tem gente que chama o Neymar de garoto, gente. O menino Neymar. O cara tem 30 anos, é pai de família. Gente. Alguém já chamou o Zico de menino? Nunca! Ninguém cogitou chamar o Zico de menino. Nunca! Um Sócrates, um Falcão, nunca! Nunca se chamou o Dunga de menino. E hoje quando era menino, não era menino. Então isso dá merda. Essa falta de eu ser entrevistado, e eu não tô falando que a gente é de imprensa, não. Tô falando assim, mas isso causa um dano ao futebol. Porque o cara não tem a pressão de ter que raciocinar sobre o seu trabalho. E essa seleção é dessa garotada, desse tipo de gente. Então, quando o bicho pega... o show sem zica, por favor. Não, tô falando... Mas pela pressão, de novo. Tô falando que isso é uma questão hoje que é real. Sim. Aquilo que eu falei do... O segundo tempo tá 1-0 pros caras, malandro. Vamos nessa, gente. Tem que dar um jeito. Aí você vai entender o Igor, o que você acha, Zé Roberto? Não, você... o Igor, o David. Agora eles vão entender porque nasceu o resenha com o Zé. Que eles perguntaram, pô, mas por que você só quer entrevistar jogador? Por que tem que ser só vocês? Pra falar a linguagem dos caras. Pra perguntar aquilo que os repórteres, que nem o Shoa tá falando, não tem mais o direito, não dá mais o direito. Não chega mais perto. A gente não consegue nem olhar o treino. Ok, mas não é só aqui, o Barcelona. O Messi deu 3 entrevistas à carreira dele, provavelmente, ou 5 no máximo. As coisas mudaram, ok, eu sei. Mas assim, e até em cima de seleção, isso que o Shoa falou, e voltando à questão histórica, o Brasil precisa pegar no tranco. A pressão que o time de 70 levou foi enorme. 94, mais ainda. 2002, a preparação foi essa crise desgraçada. 58, o Brasil saiu vaiado, xingado, terrível, e havia um clubismo e um bairrismo ainda pior do que agora, até porque todo mundo jogava por aqui. E em 62, você falava, tava mais tranquilo, não tava. Teve a troca até por uma questão de saúde do Fioli pro Aimoré, e era um time envelhecido. O Newton Santos com 37 anos, eram 14 caras de 58 repetidos em 62. Todas as conquistas do Brasil, o Brasil saiu em crise ou muito criticado. Às vezes insensado, não deu certo. Mas assim, e até essa preparação, muito do time de 94, a superação, e até foi fundamental daquela seleção de 90, 10 caras de 90 estavam em 94. O que eles sofreram e nos fizeram sofrer, foi fundamental para eles terem maturidade para vencer 94. Talvez também falte isso. E tem uma coisa boa agora, que se tem uma competição que fudeu nós, fudeu a gente como torcedor e como... Foi a Copa das Confederações. A gente ganhou todas as Copas das Confederações. Um ano antes, já ganhamos. Aí toca 2005, anúncio da Nike, 2005, toca anúncio de não sei o quê, e a embaixadinha, não sei o quê. Parece que a gente é um bicho circense, né? Já ganhamos. Copa das Confederações, gente, quem quer esta merda? Não vale nada, ninguém tá interessado. Nenhuma seleção europeia nunca levou a sério essa competição, nunca. Então foi bom esse troço ter acabado, graças a Deus, porque era uma enganação. E fazia com que a gente achasse que a gente estava pronto. Mas um ano em futebol é uma eternidade. Um mês, Um ano é, porra, é muita coisa. O que a gente tá falando agora, tendo daqui a pouco, de repente a gente tá falando, foi tudo pro saco. Né? E a gente ficou quantas? Qualquer coisa errada é culpa que a gente gravou antes. Tá? Até porque a gente consegue errar do que já aconteceu também, né?